Olá, hoje eu quero falar com vocês a respeito de oração. Então, nós estamos num período de quaresma, e aí essa semana, né, eu estava lendo esse livro aqui, Oração, Jejum e Esmola. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Durante essa semana que passou também, Jesus ensinou, né, no Mateus 6, 7, 15, como que nós devemos rezar, né? Os discípulos perguntaram para ele como que deve ser a nossa oração. E aí ele carinhosamente, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Então, eu vou falar com vocês em 3 partes, que a primeira parte vai ser sobre a oração, propriamente a oração do Pai Nosso. Então, esse livro aqui, ele é um livro bem antigo. João Cassiano, no ano 360 a 435 que ele viveu. Então, ele era um monge e eles, numa das suas contemplações, eles fizeram algumas reflexões. E felizmente, né, foi-se guardado essas reflexões aqui. E esses abades, eles falam sobre muitas coisas, mais especificamente nesse livro aqui, eles falam essas 3 coisas que a gente trabalha muito na quaresma, inclusive a leitura da quarta-feira de cinzas é sobre isso, né? Jejum, esmola e oração, e aí durante essa primeira semana só tem falado isso, né? Nas leituras. Então, a princípio, né, a gente tem que pensar assim, como que é feita a nossa oração? Né? Como que eu paro para fazer essa oração? Então a gente pode refletir isso aí de várias formas, né? Aí ele traz aqui para gente primeiro, você tem que ter uma preparação sincera. Então a gente fica muito preocupado com as coisas do mundo, a nossa cabeça fica sempre fervendo. Agora nós temos um mal que é o celular, a internet, muita notícia, e a gente precisa, em alguns momentos, desligar desse movimento da mente nossa, né? Então, eles vão apontando aqui diversos tipos, né? Nós temos as orações que a gente pode fazer, uma oração oratória, nós podemos fazer uma oração contemplativa, que é ficar em silêncio com nós mesmos, né? E, além desses tipos de orações, nós temos 4 orações que a gente pode fazer. Então, essa oração, ela pode ser, primeiramente, de súplicas, e aí eu queria que vocês pegassem aí comigo, que a oração, ela, de súplica, primeiro a gente vai pedir perdão por tudo que a gente fez de errado, pedir perdão mesmo pela nossa vida, né? Os nossos erros, nossos pecados. E depois a gente vai fazer a oração em si. Depois que você pede perdão, então ele fala assim: você tem 4 caminhos para fazer essa oração. Então, primeiro é a súplica, depois é a oração em si. Por que é a oração? A oração, ela é um voto que você faz. Eu vou explicar agora. Então, primeiro você se conecta com Deus pedindo perdão, e aí você passa para o próximo passo, que é a oração, que é o compromisso que você faz com Deus, e depois você vai para as petições, e também você vai para a ação de graça. Então você vai pedir, vai agradecer, então ela passa por esses caminhos, certo? Então o ideal é que ela passe por esta ordem, certo? E São Paulo, em 1 Timóteo, ele recomenda, vamos pegar aqui, 1 Timóteo 2:1.
Efésios, Tessalonicenses, depois Coríntios, Tessalonicenses, 1 Timóteo 2, 1. E aí, São Paulo diz: acima de tudo, recomendo que façam preces, orações, súplicas, ações de graça por todos os homens. Então, nós podemos, olha a ordem que ele colocou aí, certo? Então, súplicas, que é o primeiro, que é o pedido de perdão. Nós demos ação de graça de agradecimento a Deus e súplicas e orações. Então, nesta ordem. E aí, assim, que nós temos também, né? Neste momento que a gente faz esses passos da oração, a gente também tem, né, a oração em si, que é a oração do Pai Nosso. Então, vamos lá. Então, nós temos essas são sugestões para você fazer qualquer oração, e depois mesmo, se você for fazer a oração do Pai Nosso, tá? Então, cada um vai sentir no seu coração aí o que ele precisa pedir, o que ele precisa agradecer, o que ele precisa pedir perdão, a que, né, ele vai se comprometer com Deus nesta oração. E eu queria ler um pedacinho aqui com vocês, a respeito da oração, para a oração ser um voto. Então, eu não sei ler hebraico, mas eureke, que quer dizer voto, tá? E aí ele diz assim, cumprirei os meus votos ao Senhor. Então, esse tá no Salmos 15, 14. Então, essa palavra, tá? Está em Salmos, que é o acordo que eu tenho com o Senhor. Então, a oração, ela é um acordo. E depois, São Paulo diz também que é melhor você... na verdade, não é São Paulo, não. O próprio eremita aqui, ele fala que às vezes é melhor você nem falar, de tão perigoso que é você fazer um acordo que você não vai cumprir. Olha só, né? E aí, mas vamos dando esses passos junto comigo aqui. Então, ele fala, é aqui, ó, em Eclesiásticos. Se fizeres algum voto a Deus, trata-o de cumprir sem demora. Eclesiástico 5:3. Então, vamos avaliar também o nosso acordo que nós estamos fazendo com Deus, né? Porque nós seremos cobrados a respeito disso. Deixa eu ler aqui com vocês. Provérbios de Eclesiastes 5:3. Aqui. Quando fizeres o teu voto, eu vou até grifar aqui, para mim não perder. Já está grifado, viu, gente? Mas eu vou grifar de novo. Quando quiseres fazer um voto, realiza-o sem demora, porque aos insensatos Deus não favorece, porque cumpre. Quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem demora, porque aos insensatos Deus não favorece, aos insensatos que não cumprem a palavra, né? Depois vocês leiam lá, Eclesiastes, depois de Provérbios, Eclesiastes, aí vocês 5:3, tá bom? Então vamos passando aqui. Aí nós temos, né, os passos da oração, como eu já falei, e aí vamos para lá falar sobre a oração do Senhor. Então nós temos aqui em Mateus
Mateus, capítulo 6, versículo... Deixa eu colocar um peso aqui, tá virando a minha frente. Mateus, capítulo 6, 7 a 15, que é a leitura dessa semana, que foi sobre... Deixa eu tentar colocar aqui o celular mais para baixo aqui. Acho que vai ficar melhor. Aí. Que foi sobre a oração do Pai Nosso. Deixa eu achar aqui com vocês, para lermos juntos. Quando forem orardes, aí ele fala sobre a oração, e aí começa aqui. Nas vossas orações não multipliquei palavras, como fazem os pagãos que julgam que não serão ouvidos à força das palavras. Muitas pessoas interpretam isso às vezes de forma errada, né? Falando que a gente não pode, ou quando a gente reza o terço, ou tudo mais, que a gente não pode ficar repetindo. Os próprios apóstolos, Jesus, ele recitava os salmos, né? E as orações das horas que os padres e as freiras fazem são recitações do salmo. Então, assim, não é disso que Jesus está falando, né? Ele está falando que os pagãos faziam de conta que estavam fazendo oração ou ficavam repetindo sem sentido, né? No caso que eu falei, no caso do rosário, o próprio rosário em si é a meditação dos mistérios de Cristo. Então, durante o terço, você faz o quê? Você faz a meditação, durante o rosário, você faz a meditação de cada terço, que são o nascimento, a pregação de Jesus. Então, cada fase da vida de Jesus são os mistérios do rosário e do terço, certo? Então, ó, quando Jesus fala do Pai Nosso, então ele fala, né? Aí já no versículo Mateus 6, 9, especificamente do Pai Nosso. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E aí, né? Porque se perdoardes os homens e as suas ofensas, nosso Pai Celeste também os perdoará. Vou parar aqui, porque a leitura de hoje também fala, né? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, então é melhor que você nem faça a oferta, que ela não tem validade, né? Então, é a mesma coisa no sentido da oração. Mas vamos começar de novo no Pai Nosso? Então, é o que eu queria conversar com vocês sobre isso. Então, vamos pegar aqui. O Pai Nosso, ele é uma oração perfeita, porque Jesus ensinou para nós o que nós devemos pedir e o que nós devemos agradecer e o que nós devemos fazer para ter essa graça na oração, certo? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui, a oração, primeiro a gente faz a súplica, né? Pai nosso que estais no céu. A graça a tamanha graça é a bondade de Deus que nos adotou como filhos, né? Aí Santa Teresa d'Ávila, ela fala nas meditações dela, nas moradas, vocês já viram falar desse livro, né?
Santa Teresa das Moradas dos Castelo Interior de Santa Teresa. E aí ela faz uma reflexão, uma parte só sobre o Pai Nosso. E ela fala, meditando exatamente isso, o tamanho da bondade de Deus para conosco, por nos adotar, né, como filhos, né? Então, obrigada, né? Nós temos que agradecer, né, a pura bondade de Deus por nós podermos ser Pai Nosso, né? Nosso Pai do céu, que estais nos céus. Então nós sabemos, a gente fala céus porque Ele está em todos os lugares, tá? O certo não é falar Pai Nosso que estais no céu, é nos céus, certo? Santificado seja o seu nome, santo, perfeito, é o teu nome, né? E aí, ao pronunciar essa palavra, nós confessamos a Deus que todo o universo é de Deus, que todo, né, Ele é santo e poderoso, responsável por todo o universo. E aí nós temos deixa eu achar aqui uma coisa que eu ia mostrar para vocês. Santificado, venha a nós o vosso reino. Nós pedimos, né, que este reino de Jesus, ele venha a nós, que nós consigamos alcançar, ter a graça também de ir para o reino dos céus, né? Nós somos peregrinos aqui na terra e precisamos também pedir. Então nós estamos, só pedindo por enquanto, né? Venha a nós o vosso reino. E aí, glorificando, né, ao Pai. E aí tem essa passagem aqui, em João 7,8, que ele fala assim, quem fala de mim busca a própria glória, mas aquele que busca a glória de quem me enviou, esse verdadeiro, e não há nele iniquidade. Então, Jesus está falando que bendito seja aquele que busca a glória, que santifica Deus, que trabalha em honra de Deus, né, para santificar o nome de Deus. Então, João 7,18, depois vocês podem ir lá, João 7,18, olhar esse texto também, tá? Daí nós vamos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa parte, né, que seja feita a vossa vontade, é muito forte, né, gente? Porque às vezes a nossa oração, a gente quer pedir para nós. E para a nossa oração ser atendida, nós temos que pedir que a vontade de Deus ela seja feita, não a nossa vontade, né? Eu posso pedir, mas eu tenho que entender também que se não tiver de acordo com a vontade de Deus e para o bem da minha salvação ou daquela pessoa que eu estou intercedendo, Ele não vai fazer. E não vai fazer, pronto. Eu vou ter que aprender a entender esse processo aí, certo? Então, essa parte de seja feita a vossa vontade, é assim que funciona, né? Eu preciso entender também que a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Deus, Santo, Poderoso e Eterno, está acima de todas as coisas. Então, o pão nosso de cada dia. Então, esse pão nosso aqui também, né, não só o pão, alimento que nós precisamos comer todos os dias, mas o pão substancial, o pão da Eucaristia. Então, se nós nos alimentamos todos os dias, missa diária, este pão,
ele vai nos alimentar muito mais, né? O pão que eu comi hoje, ele não me alimenta para amanhã. Amanhã eu já estou com fome, necessariamente. E então, esse, esta fome da Eucaristia eu também preciso ter, né? Então, oração diária e missa diária também, né? Então, assim, dai-nos hoje, né? Que ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou dai-nos hoje, em algumas traduções. E aí, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Então, perdoai as nossas dívidas, né? Pedir perdão para o outro também, né? E se eu quero que a minha palavra seja ouvida, eu também preciso, né, estar de acordo com o que exige, né, o pedido que eu estou fazendo. E não deixeis cair em tentação. Jesus, não me deixe cair em tentação. E se eu cair em tentação, que o Senhor me dê forças, né, para sair das tentações. Onde que eu parei? Livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males. Eu preciso, né, também pedir a Deus que me livre, né, de todos os males. E aí, para finalizar, a questão, eu acho que meu vídeo. E aí eu posso, né, as formas mais condensadas da oração que a gente pode pedir. Então, nós temos aí, para nossa oração ficar eficaz, pedir duas ou mais pessoas pedindo, está em Mateus 18, 19. Eu tenho que pedir com fé, eu tenho que pedir com perseverança, eu também tenho que dar esmolas, eu tenho que fazer obras de misericórdia, eu também tenho que fazer jejum, eu tenho que pedir também nas tribulações e eu tenho que pedir com intensidade. Então, esses passos aqui, eu vou falar no próximo vídeo com vocês, tá bom? Paz e bem.